Pessoal, já está gravando aí, Britão? Já está recording, né? Uhum. Beleza, então. Queridos, após a molezinha do carnaval, esse tempo aí que vocês ficaram sem fazer absolutamente nada, sem estudar, voltamos aqui com as nossas aulas aí do Finanças na Prática. Aí tinha gente aí com abstinência, acordando 6 da manhã, não sabia o que fazer, andando pelas ruas, bebendo. Só não tinha o que fazer, mas agora nós voltamos para te recuperar, irmão. Para te recuperar. Então, nós vamos começar agora com o nosso amigo Rubão aí, vou retomar as aulas de contabilidade. Tá, Rubão, meu querido? Obrigado aí pelo seu tempo, amor e paciência. Tá contigo aí, irmão, tá contigo. Valeu, Marcelo. Ô, gente, bom dia, tudo bom? A gente tem falado de contabilidade e nós vamos hoje trabalhar bastante esse conceito do CPC 00. O meu desafio aqui hoje é que quem não sabe fazer débito e crédito, aprenda, ok? Então, assim, que é o grande fantasma da contabilidade para quem está fora do ambiente contábil. Depois que aprendeu isso, analisar balanço, isso é a coisa mais fácil do mundo, né? Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês a continuação, então, Estão vendo aí o slide certinho, bonitinho? Ok? Tá, então vamos lá. A gente já passou basicamente alguns conceitos, né? A gente passou a história da contabilidade, nós passamos alguns conceitos já da evolução contábil, da evolução da legislação contábil no Brasil. Isso a gente passou nas aulas anteriores. E a gente foi muito ao passant nessa questão de definições de ativo, passivo, patrimônio líquido, as coisas do patrimônio em si, né? Então, a gente vai retomar a partir do ativo, tá certo? E vou contar para vocês uma história que é o seguinte: antigamente, o ativo ele era considerado somente os bens e direitos de uma entidade, tá? Então, se você pedir uma definição de ativo, a definição estava na ponta da língua e era isso aí, tá? Mas o que acontecia? Tudo na vida tem que ter um sentido, né? Tudo tem que ter o porquê, tudo tem que registrar a causa da existência, tá certo? Então é o seguinte, o que acontece? Imagina assim, que me perdoem aí o pessoal vegano, né? O pessoal que não come carne, mas imagina aquele churrasco, aquela picanha na chapa ou aquela picanha no espeto, tá certo? Como é que isso tudo começou? Isso tudo começou o seguinte: quando o homem conseguiu domar a fúria do boi, né? Então, por exemplo, tinha o estouro da boiada. O cara conseguiu dominar o estouro da boiada e levar o boi até o matadouro. Isso foi o princípio de tudo, tá certo? Então é o seguinte, no ativo, a definição do ativo é o recurso, e o recurso, obviamente, seria um bem ou um direito, né? Que esse recurso pode ser em dinheiro, pode ser em créditos a receber, pode ser em bens imobilizados, pode ser de várias formas, tá? Mas é importante que se entenda que esse recurso ele é controlado pela entidade. Tá certo? Essa questão de controle é que torna primordial a existência do ativo. Tá certo? Então é o seguinte, se você pega na tomada elétrica ali, sai uma corrente de 220 volts, tá? Então você fala assim, pô, então o Benjamin Franklin, que foi aquele cara que soltou o papagaio, a pipa lá nas nuvens e conseguiu pegar o raio, pegar a energia, muita gente dá um crédito grande para ele. Mas se esquece o seguinte, que o mais importante, que eu imagino, na energia, é a pessoa que foi lá e falou assim, não, eu vou ligar um transformador ali para diminuir a voltagem, vou colocar diodos, vou colocar resistores, né, que é o carvãozinho que está ali dentro, vou colocar capacitores, de maneira com que eu consiga falar com vocês daqui, tá certo? Ou seja, o controle da energia elétrica proporciona que nós possamos conversar aqui, tá certo? Então é o seguinte, a entidade,
o ativo ele só tem razão de ser se ele está sob controle. Vamos supor um caso, para vocês entenderem bem o que é um controle. Eu vou usar meu amigo Gil aqui, que está aqui. Imagina que ele tenha 2 Corollas, ok? Tem um Corolla preto e um Corolla cinza. Aí eu falo assim, ô Gil, você é gente boa e tal, né? A gente conversa há muito tempo aqui, né, no Finança Prática. Aluga para mim os seus 2 Corolla que a minha empresa está precisando. Aí o Gil fala assim, Rubem, eu alugo os 2 Corolla para você. Só que é o seguinte, o preto você não pode tirar do estacionamento. O preto vai ter que ficar no estacionamento. Eu não quero que você use, não, mas eu te alugo. Beleza, se você quiser ir na padaria, ali na esquina, no sacolão com ele, perfeito. Agora, o outro, o cinza não. O cinza você pode plotar, você pode visitar clientes, fazer o que você quiser, entendeu? Desde que você me devolva ele inteiro. Em qual dos bens eu exerço controle? No cinza ou no preto? Ok, porque o que acontece? O cinza, ele tá sendo usado na direção que eu preciso, que é atender as necessidades do meu negócio. Ao passo que o preto está sob controle, na verdade, do Gil. Ele me alugou, eu pago para ele R$1.000 por mês por aquele carro, mas eu não posso fazer nada com ele. Eu posso visitar o sacolão, posso visitar a esquina ali, mas eu não posso usá-lo. Então, assim, esse entendimento de controle foi importante, porque é o seguinte, as operações, antigamente as empresas faziam muito operações de leasing para redução do seu imposto de renda, porque ele considerava as despesas, o que eles pagavam de conta-prestação como despesa. Então é o seguinte, isso era uma jogada tributária, mas na verdade o carro estava sob controle da empresa e a empresa não registrava esse ativo. Então assim, o CPC, o Conselho Federal de Contabilidade, editou a norma de tal forma que eu vou explicar mais na frente, que é a primazia da essência sobre a forma, de maneira com que eu tivesse que registrar isso como ativo, desde que esse recurso, né, que pode ser de várias formas, estivesse sob meu controle, tá certo? Mas assim, só o controle não bastava, tá certo? Veja bem, eu falei, quando o pessoal segurou o estouro da boiada e levou até o seu churrasco, havia uma direção, havia um sentido, tá certo? No ativo, o meio do ativo, ele é controlado pela entidade, mas com que objetivo? Buscando um benefício econômico, tá certo? Então, assim, a causa da existência do ativo é exatamente o final dele, é exatamente a picanha na chapa ou no espeto. Vocês entenderam? Porque é o seguinte, não tem sentido você ter um ativo, você tem um controle, mas que ele não gere benefício futuro, tá? Então, assim, eu dei o exemplo do Corolla do meu amigo Gil, mas eu posso dar um exemplo, que é muito comum em banco, a pessoa pega um empréstimo bancário, tá certo? Então é o seguinte, ela tem uma fazenda e ela não paga esse empréstimo bancário. E aí, o que acontece? Ela dá de garantia, o banco executa aquela garantia, mas o negócio do banco não é mexer com fazenda, tá certo? Então é o seguinte, o banco tem um ativo, que ele contabiliza como ativo, mas que, na verdade, não produz benefício econômico, tá certo? Ele produziria benefício econômico somente quando fosse vendido, tá certo? Então, assim, às vezes, a gente vê muito na prática aquela questão assim, o empresário paga o pintor, o cara para pintar lá a empresa dele. E ele não tem, o pintor não dá nota fiscal, mas o cara paga com recurso da empresa, com caixa, né? O banco faz qualquer coisa. Mas ele não tem como contabilizar isso, né? O que acontece? Ele joga aquilo no caixa. Então, no final de um determinado período, como ele não reconhece como despesa, você tem um caixa, tem um ativo enorme, mas esse ativo não te gera benefício econômico, tá certo?
Então é o seguinte, o que é benefício futuro? Benefício futuro é quando você vende, ok? Quando você aluga, quando você presta o serviço, ou quando você faz uma permuta, né? Que é possível de ser feito também, tá certo? E aí é o seguinte, faltou um critério, que é o resultado de evento passado. O que é o resultado de evento passado? É uma compra, tá certo? É uma transformação, você tem uma mercadoria, uma matéria-prima, e você transforma essa matéria-prima em mercadoria para venda. Então, isso é um evento, é o resultado de evento passado, tá certo? Você pode receber uma doação, que é muito comum em entidades filantrópicas, né? Às vezes até nas empresas também. Então é o seguinte, isso passa a constituir o ativo. Então, ou seja, o ativo, e é importante quando você pensa em valuation, você caracterizar bem o ativo, tá certo? E muito mais do que quando você pensa em valuation, é quando você pensa na gestão da empresa. Aquele ativo está rendendo o suficiente para a necessidade da empresa, ou seja, os benefícios futuros dele compensam a existência daquele ativo, são questões assim que às vezes as pessoas atuam no custo somente somente em corte pessoal. Então, ou seja, custo virou somente economia de pessoal, redução de mão de obra. Mas muitas vezes o custo ele está na manutenção de ativos que não rendem futuros benefícios econômicos assim satisfatórios para a empresa, entendeu? Então é o seguinte, evoluímos de um simples bens e direitos, nós evoluímos para recurso controlado pela entidade, resultado de eventos passados, para trazer benefícios econômicos. Então, ou seja, agora eu dei sentido à existência do ativo. Ok? Então, o ativo, ele não é mais olhado pela ótica estática, né? Pela ótica da pura existência. Ele é usado pela ótica financeira e econômica. Isso é uma grande evolução no conceito contábil, entendeu? Gente, ficou claro? Vocês querem algum exemplo para isso? Podem perguntar aí, tá? Até agora tá tudo bem? Tranquilo. Tranquilo? Podemos ir para frente? Pode sim, Rubão, tudo certo. Tá tudo bem, né? Esses conceitos são básicos mesmo, são tranquilos. Bom, agora eu tenho o passivo, tá certo? O passivo é o seguinte, o que causou o passivo? A primeira coisa que eu gosto de dizer, apesar de não estar na ordem lá, um evento já ocorrido, ok? Né? Não tem jeito. E é uma obrigação presente. Quando a gente fala em obrigação presente, gente, e a gente pensa que a liquidação vai gerar benefício econômico, às vezes a gente fica um pouco perdido nesse conceito, tá? Uma obrigação presente seria, vamos supor, um contrato. Você fez um contrato de empréstimo e esse contrato já está registrado, está feito. Então, um evento que já ocorreu e é uma obrigação presente, ok? Às vezes você fala assim, mas por que o passivo vai trazer benefício futuro? Por exemplo, salários a pagar. Bom, salários a pagar também é uma obrigação presente. Veja bem, artigo 2 da CLT coloca as características da contratação de trabalho. Então, você tem um contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho requer, obviamente, o pagamento. E o empregado, ao elaborar o seu trabalho, ele está atuando de maneira a trazer benefício futuro também, ok? Ou seja, ele produz a mercadoria que vai ser vendida, ele atua no serviço que está sendo entregue, ok? Ou seja, então, ele gera um benefício futuro e, ao mesmo tempo, a empresa tem um compromisso, uma obrigação de pagá-lo, tá certo? Então, isso aí caracterizou o seu passivo.
Tá? Então é o seguinte, aí você pode perguntar, Rubem, eu vou fazer um empréstimo, ou então eu vou precisar comprar um carro daqui a 1 ano, e eu vou ter que comprar esse carro, não tem jeito. Eu já posso registrar o passivo dele? Alguma dívida, alguma coisa lá na frente? Aí eu digo para você que não pode, porque o passivo é uma obrigação presente, e não um compromisso que você vai fazer no futuro. Entendeu? A razão do registro do passivo é essa. Tá certo, gente? Então é o seguinte, por exemplo, um caso muito comum é provisão para contingências, tá certo? Uma pessoa, vamos supor na esfera trabalhista, entra na justiça contra a empresa. Qual é o momento da contabilização do passivo contingente? O que vocês acham? Qual deveria ser o momento que você fala assim, não, agora eu já tenho que registrar. Vamos registrar. É na hora que ele entra, que momento que vocês acham que é? Que seria mais adequado? Eu confesso que eu não tenho ideia. Hã? Esse passivo de contingência, ele seria algo, tipo, que você faz de proteção, né? Entre aspas, não sei. Porque você... Alguma coisa vai acontecer, mas você tá na contingência, então você tá se preparando para algo. Tipo, uma É, perda Eu não sei é, quando colocar... Quando inadimplência, a partir que já assumir alguma inadimplência, não sei. gente, isso é uma questão interessante. Eu penso o seguinte, na hora da sentença, é o primeiro momento que você tem a obrigação, que gerou uma obrigação. Isso na minha opinião, tá certo? Agora, você pode também pensar na hora que tem um momento que é o final, tá certo? Que é a hora do trânsito em julgado. Naquele momento, normalmente acontece 3 coisas. A primeira coisa, o empregado apresenta o seu cálculo. A segunda coisa, você apresenta o seu cálculo. Havendo divergência, vem o perito e faz o cálculo dele. Normalmente, o da empresa é mais baixo, tá certo? O do perito normalmente fica no meio, normalmente, tá? E o do reclamante fica mais alto, né? Que é o do empregado. Uma coisa que eu esqueci de citar, gente. Quando o juiz dá a sentença, ele já estabelece o valor da causa. Então, muita gente já contabiliza pelo valor da causa. Às vezes faz a carta do advogado, às vezes o advogado entende que o histórico da empresa é perder, porque tem muita empresa que já sabe que vai perder hora extra, por exemplo. Entendeu? Então, já sabe que vai perder. Então, o advogado normalmente já dá uma carta dizendo, olha, a expectativa CPC 25, blá, 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 é de perda de, sei lá, 30 mil. Eu tenho um processo aqui na esfera trabalhista que, coincidentemente, eu citei 30 mil aqui, porque eu estava com esse negócio na cabeça, que o valor da causa, o juiz deu 30 mil. Aí, a conta que eu fiz, deu 6 milhões e 400. Então, você vê, não tem muita relação o valor da causa com o valor da sentença final, mas já é alguma coisa, já é uma possibilidade de perda, porque já tem uma sentença, ok? Quando vai em trânsito julgado, apresenta-se 3. Então, normalmente, o valor menor é da reclamada, tá certo? Que é da empresa. Então, assim, esse valor, normalmente o juiz entende como um valor que é inquestionável, tá certo? Então, assim, normalmente esse valor é que o juiz manda depositar, né? Manda fazer o depósito judicial para que às vezes, assim, tem a contestação, a coisa continua brigando, não sei o quê, papapá, né? Discorda do valor de liquidação que o perito apresentou e vai, briga daqui, briga dali, demora mais 1 ano para fazer. Mas, assim, nesse tempo, pelo menos o valor que a empresa fez, na minha opinião, já que se ela não contabilizou até agora, na minha opinião, pelo menos esse valor pode ser reconhecido como passivo contingente, entendeu? Tá certo? Ok, gente? Até agora? Vamos lá. Por definição, ativo são contas devedoras e passivos conta credora.
Aí você fala assim, Rubem, eu quero me rebelar contra isso, eu quero inverter. Beleza, você pode até inverter, mas você passa no departamento pessoal, porque seu emprego não prospera. Porque isso já é uma definição internacional, tá certo? Isso não tá. A gente pode questionar contabilização, se isso vai, o momento exato é na hora da sentença, se é na hora do trânsito em julgado, podemos discutir tudo isso. Mas a gente não pode discutir que contas do ativo são contas devedoras e contas do passivo são contas credoras, tá? Quem fizer isso, por favor, passe no departamento pessoal ou então volte para a primeira série lá da contabilidade, tá? Então é o seguinte, quando eu debito um ativo, quando eu lanço um débito no ativo, o que acontece com o ativo? Quem não mexe com contabilidade pode me responder. Quem mexe já sabe. Quando eu faço um débito em uma conta do ativo, o que acontece com o saldo dessa conta? Aumenta ou diminui? Vamos, gente, pode falar. Aumenta. Aumenta. Espero que quem respondeu não tenha sido contador, porque é sacanagem. Quando você está no passivo, você faz um débito numa conta de passivo, o saldo aumenta ou diminui? Veja bem, o passivo é credor. Se eu faço um débito numa conta credora, o saldo aumenta ou diminui? Vamos, gente. Quem não é contador pode responder. Diminui. Diminui, muito bem, muito bem. E ao contrário, se eu faço um crédito numa conta do ativo, o saldo aumenta ou diminui? Eu tenho uma conta devedora. Eu faço um crédito nela. O que acontece com ela? Com o saldo dela? Vamos, não contadores. Essa é fácil. Não sabem? O saldo Diminui. Diminui, muito bem. É isso mesmo. Veja bem, então se eu tenho uma característica de uma conta devedora, que são as contas de ativo, qualquer débito que eu faço nela, o saldo, obviamente, aumenta. E qualquer crédito que eu faço nela, o saldo diminui. Do outro lado, eu tenho uma conta passiva. Qualquer crédito que eu faço nela, o saldo aumenta. E qualquer débito que eu faço nela, o saldo diminui. Tá certo? Esqueçam banco. Eu vou explicar para vocês por que extrato bancário, você tem lá 1 milhão e está lá credor. Eu vou explicar isso por quê, tá? Mas vamos continuar aqui. O ativo, tanto ativo como passivo, eu tenho... Aliás, do ativo eu já tinha falado, né, que as contas de ativo são classificadas de acordo com o grau de liquidez. Quanto mais líquido, quanto mais dinheiro, caixa, nota de... Vamos ver quanto que eu tenho aqui. Quanto mais nota de R$10 eu tenho lá na minha contabilidade, né, nota, moeda, mais em cima do ativo ele está, mais no topo, tá certo? Quanto mais baixo no ativo, quanto menos disponível para venda está aquele bem, mais baixo ele está. Por isso é o seguinte, que a última conta é o intangível, tá certo? Que é o item que você não pretende vender, tá certo? E aí você vê veículos. Então, assim, quanto mais líquido, quanto mais dinheiro, mais conversível em dinheiro, mais no alto. Quanto menos, mais embaixo. No passivo é o contrário. Quanto mais cedo for a obrigação de pagar, mais no alto fica. Quanto mais tarde for a obrigação de pagar, mais baixo fica. Isso é uma convenção que funciona no Brasil e nos Estados Unidos. Na Europa, é invertido a demonstração, tá certo? Ok? Então é o seguinte, para eu considerar como circulante, são os balanços, são as contas que eu espero pagar ou receber em até 365 dias da data do balanço. Então, se eu fechei o balanço em 31 de dezembro, tudo que eu for receber no ano seguinte, até 31 de dezembro do ano seguinte, eu classifico como
como que eu for receber, né, como ativo circulante. O que eu tiver que pagar, eu classifico como passivo circulante, tá? O que for acima disso, eu considero como não circulante, tá? Aí, aquele caso, vamos supor, uma consultora, eu dei o exemplo da consultora do navio aqui, que demora 5 anos para ficar pronto, né? Eventualmente, a lei permite que se adapte ao regime, à duração do ciclo operacional. Eventualmente. Isso não é muito praticado, não, porque se você for pensar bem, tem empresas, eu trabalhei eu fiz um trabalho com uma empresa agora, no ano passado, que o ciclo operacional dela era de menos 11 dias. Então, teoricamente, ela poderia fazer o balanço rápido, né? Mas, assim, é muito pouco praticado, então o padrão é sempre 1 ano mesmo, tá certo? Ok? Bom, então, assim, o meu ativo, isso é importantíssimo para quem trabalha com valuation. É o que é operacional e não operacional, tá? Semana retrasada no Carnaval, a gente teve aquela discussão no grupo de valuation, que a pessoa falou assim, não, o banco, como é que chama, gente? O EBITDA é 0 porque é receita financeira, e o banco ganha dinheiro com a receita financeira, com a despesa financeira. Eu falei, não necessariamente, porque o banco, a atividade operacional do banco é a aplicação financeira, são as contas interfinanceiras de liquidez. Então, é o seguinte, no banco, então, não seria não operacional aplicar a aplicação financeira, tá certo? Ao passo que, numa empresa comum, seria não operacional, tá certo? Porque não está ligado à operação dela. Em ativo e passivo, eu dei o exemplo aqui do banco que recebeu o terreno, a fazenda, como pagamento da dívida. Isso seria um ativo não operacional. Veja bem, quando você faz valuation, você só faz valuation considerando os ativos e passivos operacionais, tá, gente? Então, é muito importante você distinguir. Por exemplo, a empresa fez um depósito judicial. Esse depósito judicial, ele está sob o controle da empresa? Quando a empresa faz depósito judicial? Eu fiz depósito judicial para pagar, que eu fui condenado em 100 mil. Eu fui obrigado a depositar 100 mil reais. Essa grana está sob o controle da empresa? Não. Pois a empresa pode chegar lá e falar assim, excelência, eu tenho que pagar os empregados aqui, faltou 10 mil, eu posso pegar aqui, 10 mil daqui a 100? O cara pode falar isso? Nem pensar. Pois é, então isso seria não operacional, tá certo? Então assim, na hora que você for pensar em valuation, pensar na estrutura de rentabilidade do ativo, esse ativo vai ser considerado não operacional, tá certo, gente? Porque ele não se adequa, ele não está na atividade da empresa, como também não se adequa aos conceitos que a gente já falou de ativo e controle e tal, entendeu? Então, assim, a gente poderia classificar como não operacional. Tem vários outros, tá certo? E esse modelo Fleury, eu vou dizer mais à frente, quando a gente for falar de análise de balanço, tá? Bom, vamos lá. Então, agora nos resta falar de patrimônio líquido. Na verdade, os caras foram bem simplistas no que é patrimônio líquido. É ativo menos passivo, tá certo? Patrimônio líquido é isso. Na verdade, o patrimônio líquido ele se inicia quando determinadas pessoas, um grupo de pessoas, uma pessoa só, resolve integralizar dinheiro na empresa para poder iniciar o processo da empresa. Nesse momento, normalmente, eu tenho uma disponibilidade igual ao patrimônio líquido. Ou seja, exatamente uma conta do meu ativo é igual ao patrimônio líquido, porque o dinheiro foi depositado em caixa, não começou a movimentação ainda, tá certo? Então, aí, eu tenho um ativo, que é um valor que você integralizou, que pode ser 10 mil, 20, 50, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, e um passivo de 0. Então, eu tenho exatamente a mesma
a mesma configuração. Com o passar do tempo, eu vou gerando ativo, vou gerando as minhas dívidas, o patrimônio líquido vai crescendo, ok? Então, ficou bem simplista e, normalmente, os lucros que vão se acumulando vão aumentando o patrimônio líquido, tá certo? Alguma dúvida até agora, gente? Vocês já estão craque em ativo e passivo? Posso fazer uma prova? Posso? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar um outro documento aqui com vocês, para a gente trocar ideia sobre. Bom, para que se entenda bem o que é débito, crédito, movimentação patrimonial, é muito importante a gente entender causas e efeitos, tá certo? Então é o seguinte, eu tenho no início a compra de veículo, vamos supor. E aí é o seguinte, qual que é a causa? A causa é a necessidade da sua empresa ter veículo. Qual que é o efeito? Você pensa no efeito, é a forma com que você vai pagar. Você vai pagar à vista, você tem uma forma de lançamento contábil. Você vai pagar a prazo, você tem outra forma de lançamento contábil. Mas você está pensando no benefício que aquilo vai te dar. Redução do tempo de transporte, aumento do prazo de atendimento ao cliente, vários benefícios econômicos que aquilo vai te causar. Tá certo? Então, eu tenho a causa, compra do veículo, efeito, forma de pagamento. Quando eu entendo a causa e efeito, eu consigo fazer qualquer contabilidade sem olhar o plano de contas. Tá certo? Bom, trabalho de funcionário. O funcionário está lá, trabalhou um mês. Qual foi o trabalho de funcionário? É a causa. Qual que é o efeito? Eu tenho a obrigação de pagar aquele salário, tá certo? Então, aí, quando eu tenho relação de causa e efeito, eu consigo visualizar a forma contábil que aquilo vai ter. Aí, o que me renderia? Seria o término de uma tarefa para venda, várias coisas, tá? Pagamento de parcela de empréstimo em andamento. É uma causa. Eu tenho que pagar aquele empréstimo naquela data. Isso é uma causa. Qual que é o efeito? É a saída de recurso. Tá certo? Então, assim, é a causa e o efeito. Tá? E a aplicação de sobras de caixa. Qual que é a causa? É isso, é a aplicação. Eu resolvi aplicar o que está me sobrando. Qual que é o efeito imediato? É a redução da sobra do caixa. Se eu tinha um caixa de 1 milhão, quando eu aplico, o meu caixa vai para 10 mil, por exemplo. Né? Qual que é o benefício esperado? A rentabilidade, tá certo? A apropriação de juros de empréstimo, a causa. Qual que é o efeito? O reconhecimento do aumento da dívida. Então, ou seja, se eu falo que eu vou ter, que aumentou meu juro no meu empréstimo, obviamente aumentou o meu valor que eu tenho que pagar, tá certo? Compra de mercadoria para venda. Da mesma forma com que o veículo. Eu penso na forma com que eu pago, tá? E venda de mercadoria. Aí e a forma de recebimento. Se eu vou receber à vista ou receber a prazo. Então, eu vou fazer com vocês aqui agora um exercício de débito e crédito, para vocês entenderem, tá? Como que é simples esse negócio, é mais fácil do que roubar brócolis de criança, gente. Vocês já experimentaram roubar brócolis de criança? Pois é mais fácil que isso. Deixa eu achar aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu achar aqui, porque aula ao vivo dá nisso. Espera aí. Vamos lá. Ué, gente, não estou achando, não, você acredita?
então vamos aqui. Bom, compra de veículo, forma de pagamento. Gente, o que vocês acham que eu debitaria? Quando eu compro um veículo, não precisa dizer o nome da conta, não. Só o que vocês acham que eu debitaria? Compra de veículo. O que está acontecendo aqui? Eu estou comprando um? Podem responder. Bem. Um bem, ok. Um ativo, né? Um ativo. O que eu debito? Caixa. Hã? Caixa. Olha só. Eu tenho aqui causa e efeito, tá? A minha causa, nesse caso, ela está prevalecendo sobre o efeito. Ou seja, então assim, qual o item do ativo que eu vou aumentar? Caixa ou veículos? Se eu estou comprando. Hã? Qual? Veículo. Veículos. Ok, então veículo. Então eu estou aumentando o veículo. Imagina que eu comprei esse carro à vista. O que eu acreditaria? De onde que saiu o recurso? Qual o efeito disso? Caixa. Então, forma de pagamento à vista, tá? Então, é o seguinte, o meu bem aumentou, tá certo? Eu adquiri um bem, esse bem eu adquiri à vista. Então, é o seguinte, se ele aumentou, se isso é um bem, se isso vai me gerar resultado futuro, se isso vai ter o meu controle, então é o seguinte, eu faço ali um débito, porque, por definição, as contas de ativos são contas devedoras, ok? Então, aí por outro lado, se eu paguei à vista, o dinheiro saiu de onde? Saiu de um outro bem. Eu fiz uma troca de um bem com outro. Eu tirei um bem, eu coloquei um bem no meu imobilizado e tirei um bem da minha disponibilidade, ok? Aí eu faço caixa, tá certo? E se fosse a prazo, gente, como é que seria? Você lançava lá em financiamentos no passivo e coalava ativo e passivo. Isso, financiamentos. Muito bem. Grande Lobo. Você está com saudade de você, Lobo? Rubão, agora posso increpar esse negócio? Assim que isso for leasing, vai. É porque a gente vai trazer. Isso vai vai linkar com a aula de valuation lá do Marcelo. E se for leasing? E se for leasing? Não, deixa eu te falar, ô Lobo. O leasing é um negócio chamado CPC 06, tá? Eu vou tratar isso lá na frente. Leasing é uma coisa muito fácil de ser contabilizada, tá? Assim, principalmente para quem tá na área de finanças, porque tem muito cálculo. Mas assim, se eu jogar leasing aqui agora, não, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, né, Rubão? Vamos usar essa metodologia lá na Locacar, né? Vamos lançar em financiamento em vez de leasing, né? Porque senão isso, porque no leasing, só para fazer um parênteses, porque é o seguinte, o leasing ele tem muito efeito financeiro e efeito fiscal, tá certo? Então, assim, você tem que contabilizar no seu imobilizado, ao mesmo tempo que você tem que contabilizar o seu passivo, e você tem que tirar do seu passivo, você tem que alocar do seu passivo, destacar o que é financeiro, o que não é financeiro, o custo, né, trazer valor presente, e na hora que você contabilizar, você tem que contabilizar. Existe um negócio no direito do trabalho que chama bis in idem. Tá? Bis in idem é o seguinte, é quando alguém requer uma verba e na hora de calcular, ou na hora de fazer, essa verba é paga em duplicidade. Então, assim, o bis in idem na Locacar, numa locadora de carro, é o seguinte, o cara joga no imobilizado e ele deprecia pela duração do contrato. Aí o que acontece? Essa despesa ela é indedutível. Então, cara, Zé, se eu for falar agora esse negócio aqui, cara... Não, então, passa, Rubem, deixa. É o seguinte, então, olha só, gente, quem for fazer a aula do Marcelo, que a gente vai começar a ver o CAPEX lá, por favor, vamos usar financiamento e pronto, né, Rubão? É isso, Sim, beleza. Porque, não, eu posso chegar lá e falar sobre o CPC, os efeitos, e calcular. Só que é o seguinte, você precisa saber o custo de capital
que você está fazendo a operação, você precisa saber as bases contratuais, é um monte de informação que elas são geradas no contrato, entendeu? Então, assim, eu não sei, eu penso que lá na Locacar a gente pode manter de acordo com o feijão com arroz mesmo e tal, entendeu? Pronto, tá feito. Vamos para o feijão com arroz. É só para evitar que alguém chegue lá e pergunte assim, mas e se for leasing, entendeu? Eu sei como é que é. É complicado. Assim, gente, nós estamos no CPC 00. A nossa preocupação aqui é o seguinte, o meu desejo do fundo do meu coração, assim, imagina o meu coração, imagina o pré-sal do meu coração, lá do fundo, lá, assim, entendeu? Eu desejo que vocês aprendam débito e crédito e a estrutura de um balanço ativo e passivo, tá certo? Então, assim, que é a essência. Nós vamos falar sobre um tema extremamente polêmico, que eu estou deixando para o final, que está no CPC 00, que é a essência, a primazia da essência sobre a forma. Tá certo? Então, assim, como esse assunto é complicado, deixa ele assim, para os 5 minutos finais, que eu falo e saio correndo, desligo, e é isso, tá? Então, vamos voltar aqui, gente, para o nosso feijão com arroz aqui. Isso aqui é o seguinte, trabalho de funcionário. Como é que seria, hein, gente? Trabalho de funcionário é despesa, tá? Eu vou falar que é despesa de pessoal. Mas você vai pagar. Quando você vai pagar, o que seria? Passivo? Sim ou não? Hã? Sim. Contas a pagar. Salários a pagar. É o passivo, ok? É uma obrigação corrente. Então, vamos lá. Pagamento de parcela de empréstimo em andamento. Você pagou. A causa é o pagamento. Tá certo? Então, é o seguinte, quando você pagou, muito embora a gente esteja considerando débito e crédito, a minha causa é uma causa credora. Tá certo? Ou seja, eu reduzi o passivo. Para eu reduzir o passivo, o que eu faço? Débito passivo. Débito passivo, ok. Então, vamos lá. Financiamentos. Eu paguei, obviamente, a contrapartida, saiu um ativo meu, concorda? Saiu um bem que eu tinha, saiu dinheiro. Tá? E esse dinheiro, normalmente, tem bancos. Concorda? Sim. Eu estou diminuindo um bem que eu tenho, tá? Vamos lá. Aplicação de sobra de caixa, gente. O que é uma aplicação de sobra de caixa? A empresa tem lá, recebeu do cliente lá em dinheiro 100 mil reais, tá? Aí ela põe aquele dinheiro no caixa, beleza, sem segurança nenhuma. Ela vai fazer isso? Claro que não, ela vai depositar, ok? Ela depositou no banco. Aí ela falou assim, pô, esse dinheiro vai ficar parado, eu vou usar esse dinheiro daqui a 2 meses. Então, o que ela faz? Ela fala para o banco, ô, gerente, aplica isso em 2 meses para mim e tal, etc, né? Então, ou seja, olha o movimento que ela fez. Ela estava no caixa, saiu do caixa, que é uma conta contábil, foi para banco. Do banco, ela vai para aplicação financeira. Então, como é que seria esse lançamento? Crédito de banco, débito de aplicações financeiras. Aplicações financeiras, né? E banco. Ótimo. Tá? Apropriação de juros de empréstimo. Eu tenho um empréstimo e esse empréstimo rende juros mensais. Não quer dizer que eu pague mensalmente, mas pelo menos assim, vamos supor que seja no prazo de carência. Então, o que aconteceu ali? Eu tive um aumento de passivo, ao mesmo tempo que eu tive uma despesa, tá? De juros, que a gente usa muito em valuation. Então, o que eu debito e o que eu acredito? Vamos passar pelo passivo. O crédito primeiro, tá? O que aconteceu com o meu passivo? Ele não aumentou? Uhum. O passivo não é uma conta credora? Então, eu credito passivo e coloco despesa de juros. Tá?
Ô, gente, agora, imaginando que eu sou o banco, certo? Isso aqui é o grande vilão para você não entender débito e crédito. Grande vilão é quando você olha o extrato. Porque quando você olha o extrato, você fala assim, poxa, eu tenho dinheiro, bem, que é uma conta devedora. Por que no banco aparece como, no meu extrato aparece como credor? Aí você fica assim, aí você não entende contabilidade por causa disso. E eu vou explicar por quê, gente. Banco tem um plano de contas padrão chamado COSIF, ok? Isso já é desde antes da maioria de vocês nascerem. Estava saindo da Arca de Noé quando esse COSIF foi instituído. E o seguinte, lá no COSIF tem uma conta chamada caixa, igual uma empresa qualquer. Ok? Caixa, bancos, reserva bancária e por aí vai, tá certo? E no passivo tem uma conta chamada depósito à vista. Vista. Ok? Quando você deposita dinheiro lá, esse dinheiro é seu ou é do banco? Meu. É meu. Isso, muito bem. Se esse dinheiro é seu e não é do banco, o que o banco assumiu com você? Um crédito. Obrigação de te devolver aquele dinheiro na hora que você precisar. Concorda? Passivo, Você pode, eu posso ligar lá para o banco pedir 5 dias para sacar. Não interessa, isso aí não importa. O importante é o seguinte, se você depositou 1 milhão, você tem direito de sacar 1 milhão. O banco gerou uma obrigação. Uma obrigação é uma conta credora ou devedora? É passivo ou ativo? Passivo do banco. Passivo. Ok? Então é o seguinte, por isso que no seu extrato aparece crédito. Porque o banco tem uma obrigação de te devolver aquele seu bem. Entendeu? Então, por exemplo, olha só, no nosso caso aqui, você fez um depósito em conta corrente, tá? Vamos colocar um valor qualquer. O que acontece? O banco ele vai fazer como uma empresa comum. Ele vai debitar a caixa. Tá? E vai acreditar o quê? Depósito à vista. Qual é a obrigação? Depósito à vista? Isso, depósito à vista. Ok? No seu extrato, isso vai aparecer como crédito. Mas isso, para você, para sua contabilidade, para você, Rubem, Adoc Lobo, Valdir, pessoal que está aqui, Regiane, Helder, Cíntia, para você, isso é um ativo, tá certo? Então, é por isso que existe essa confusão terrível quando você fala. Quando eu comecei, no meu primeiro período de ciências contábeis, eu não sabia disso. Eu achava que banco tinha contabilidade invertida. Não é. É porque é uma obrigação que o banco tem de me devolver aquele dinheiro. Aquilo é um passivo para o banco. E é um ativo para você. Ok? Entenderam, gente? Entenderam. Eu entendi. Eu acho que todo mundo. Só queria fazer uma ressalva aqui para vocês entenderem o que é a Basileia, né? Basileia é o seguinte, é o requerimento mínimo de capital para que o banco cumpra com essas exigências que o Rubem está falando. Então, se você dá crédito, você tem que ter caixa, tem que ter capacidade de capital de cumprir com essas exigências. Porque, Rubem, essa questão que você colocou, para muita gente, não é linear, né? O banco tem uma dívida com você, né? O banco tem uma dívida com você. Ele pegou o seu dinheiro quando você deposita à vista, é uma dívida que ele tem com você. Isso. Por isso ela é credora. Entendeu, gente? Não é que o extrato é invertido, não é que a contabilidade lá, não, é isso. Agora, eu só vou gastar um segundo para vocês entenderem o que é depósito, o que é o empréstimo compulsório. Eu deposito R$1.000 no banco do Valdir Nobre, aí o Adoc Lobo vai lá, pega o empréstimo de R$1.000 com ele. E aí o seguinte, ele vai e deposita no banco da Cíntia, o Helder vai lá, pega esses R$1.000 e aplica no banco da Regiane. Vocês viram como é que o R$1.000 se transformou em quase 5.000? Por isso que o banco fala, vamos fazer um depósito compulsório aqui, ô Valdir. Efeito multiplicador, né? É o efeito multiplicador econômico.
Exatamente. Isso que é esse controle que os bancos exigem quando fazem depósito compulsório. Que aí ele fala para o Valdir, o negócio é o seguinte, o Rubem vai depositar 1.000 na sua conta aí, mas você só vai poder emprestar 200. Aí o Valdir vai, o resto você deposita aqui no Banco Central. Aí o Valdir vai e empresta 200 para o Lobo. Ao passo que, quando ele deposita no banco da Cíntia, a Cíntia só pode emprestar 20% dos 200, e assim sucessivamente. E isso que gera o controle da velocidade da moeda, do giro, do volume de moeda em circulação, ok? Gente, então vamos continuar aqui. Até agora, tá tranquilo, gente? É uma matéria... Tranquilo. Ótimo. Mesmo? Olha lá, hein? Se o Marcelo perguntar se todo mundo entendeu, eu falo que todo mundo entendeu. Vamos lá. Ô, gente, receita agora. Receita, eu gosto muito de colocar causa e efeito, tá, gente? Para que se entenda melhor. Causa. Você tem uma receita quando você tem aumento dos benefícios econômicos. E eu já falei que benefício econômico pode ser venda, pode ser prestação de serviço, pode ser várias coisas, tá certo? Ou seja, aumentou o benefício econômico, aumentou o benefício, aumentou o saldo de ativo, né? Ou diminuiu o passivo, desde que não seja uma operação de aumento de capital, coisa e tal, isso tudo é considerado como receita, tá certo? E o efeito disso é o aumento do patrimônio líquido. Então, olha só, tipo de receita que eu coloquei: venda, honorário, juros, dividendos recebidos, aluguéis e royalties, tá? E isso aqui, gente, são exemplos, tá? Eu não tentei ser exaustivo, né? O que eu fui pensando, eu fui colocando, tá? Então, basicamente, essa a receita. A receita vai ter sempre como contrapartida ou uma conta de ativo, ou seja, eu fiz uma venda, tenho uma venda a receber, ou eu tenho um caixa, né? E diminuição do passivo. Eu reconheci que eu tinha uma dívida de 1 milhão, mas na hora de pagar o cara me deu um desconto, eu paguei 800. Então, esses 200 representaram uma diminuição do meu passivo, então é uma receita também, ok? Vamos lá. E receita é credor, tá, gente? Porque para aumentar o patrimônio líquido, que é uma conta credora, eu tenho que fazer crédito na receita, tá? Despesa. Despesa é o contrário, tá? É um decréscimo do benefício econômico, ou seja, imagina que eu fiz uma venda, mas ao mesmo tempo eu tenho um imposto incidente sobre a venda. Então, ou seja, o meu benefício econômico era de 100, mas se eu paguei 18 de imposto, então eu tive um decréscimo, e aí seria uma despesa, tá certo? Que é saída ou redução de ativo, incremento de passivo. O incremento de passivo, por exemplo, a gente considerou lá, a pessoa teve juros no empréstimo, a pessoa reconhece os juros ao mesmo tempo que aumenta o seu passivo, tá? Então, as despesas normalmente são consideradas como custo, perdas ou despesas simplesmente, tá? E são contas de características devedoras, tá? Vamos lá. Resumindo, então, gente, débito. Débito, aumento do ativo, redução do passivo, aumento de despesa e redução de receita, tá? São as formas que o débito é usado, tá? O crédito, ao contrário, aumento de passivo, redução de ativo, ou seja, se você tira seu dinheiro do caixa e passa para banco, você reduz o seu conta caixa, então você credita seu conta caixa, entendeu? E redução de despesa. Bom, agora nós vamos passar para uma parte mais light, né? Que é o que é relevância, que é uma coisa muito citada na teoria contábil. Então, assim, a definição está aí, que é aquela informação, veja bem, lá no princípio eu já falei que
a contabilidade estuda o patrimônio, né, e classifica e tal, etc., com o objetivo de gerar informação para decisão gerencial. Agora, se essa decisão, se esse lançamento contábil, se esse número ali lançado, ele vai mudar, por exemplo, eu deixo de fazer uma contabilização, e ao deixar de fazer essa contabilização, eu poderia influenciar uma decisão de alguma pessoa, esse lançamento ou essa informação é relevante, tá? Independente do valor dela, tá certo? Então, e outra coisa também, a relevância, ela tem valor preditivo, tá certo? O conceito de relevância. Por quê? Porque a contabilidade, ela tem que ser usada para ser valor preditivo. Então, quando você pega a contabilidade e faz um orçamento para o ano seguinte, você está usando a informação contábil para fazer uma predição, ou seja, ela se tornou importante, a relevância dela está nisso daí, ok? E depois, no final do ano, quando você compara a predição com a informação contábil efetiva, você usa a contabilidade para confirmar se a sua predição era correta ou não, tá certo? Então, é o seguinte, o termo de relevância da contabilidade abrange dois aspectos. Na capacidade de decisão, se aquela informação é importante, e para ajudar no processo de predição, ela é relevante para a predição, e depois para a confirmação, se tudo que você prediz estava certo. Ou seja, uma informação contábil, ela tem que estar no tempo e na hora certa, tá certo? Então, por exemplo, não adianta eu ter uma necessidade de uma informação em janeiro ou em março e contabilizar esse fato em dezembro, tá? Então, assim, é uma das características da contabilidade. O outro aspecto é a materialidade, que ela, de certa forma, ela tem o valor. Imagina o seguinte, eu tenho uma informação, ao invés de eu fazer essa informação como contas a receber, aí eu falo assim, nossa, a minha disponibilidade está tão pequena, eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu contabilizar como contas a receber, eu vou jogar isso como bancos. Deixa como banco mesmo e tal, para melhorar o meu índice de liquidez, tá certo? Aí é o seguinte, o que está acontecendo? Uma informação distorcida que muda uma decisão do usuário da informação, tá certo? Então, assim, isso aí a gente já vai tratar muito esse tema quando a gente lidar com fraude contábil, tá? Agora, para encerrar o CPC 00 na sua mais relevância, no direito do trabalho, eu gosto muito de direito do trabalho, né, por causa da minha formação, no direito do trabalho existe a primazia da realidade, tá? Na contabilidade, a primazia da realidade é o seguinte, não adianta você chegar e contratar um estagiário para fazer serviço de assistente administrativo pagando como estagiário. Se na realidade o cara era como se fosse contratado, trabalhava às 8 horas, fazia tudo direitinho. Então, na realidade, ele foi contratado para ser estagiário. O contrato foi para ele ser estagiário, mas na realidade ele era funcionário. Ok? Então, na contabilidade, a gente trouxe a primazia da essência sobre a forma. Ou seja, por isso que o leasing é considerado ativo imobilizado. Porque quando a pessoa faz o leasing, ela está querendo usufruir daquele ativo como se imobilizado fosse. Então, antigamente, a pessoa não contabilizava o leasing. E a informação deixava de ser transparente. Na realidade, o cara queria... Então, operações de leasing back era coisa... O cara queria descaracterizar o ativo dele para poder acelerar... não podia acelerar a depreciação, então ele pegava os bens, oferecia para a empresa de leasing, vendia, a empresa de leasing
fazia uma operação de leasing para o cara contabilizar como despesa. Ok? Então, a contabilidade falou assim, não, é a essência sobre a forma. Agora, um fato muito comum que acontece no dia a dia, imagina eu, né, vou para o banco, quero fazer uma operação de crédito. Eu preciso comprar, imagina que eu atue no segmento de entrega, né, de mercadorias e tal. E aí eu vou no banco, aí eu chego para o banco e falo assim, banco, eu preciso comprar uma van, né, para eu poder, ou um utilitário qualquer, para eu poder fazer minhas entregas. Aí o gerente do banco fala assim, Rubem, a sua empresa não tem experiência com a gente, eu não vou poder fazer esse empréstimo em nome da sua empresa, de forma nenhuma. O empresário, quando faz isso, ele abaixa a cabeça e volta para casa? Quem empresário faz isso? Vai no banco, eu preciso do empréstimo assim, para minha empresa, e o banco fala assim, não, a sua empresa não tem crédito, ou por limite de crédito, ou por, né, qualquer outro motivo. Né? O empresário volta de cabeça baixa para casa, gente? Ou ele tenta dar uma solução para aquilo? O que vocês acham que ele faz? Eu estou falando pequeno empresário, tá, gente? Pequeno, médio empresário. Eu estou falando aquele negócio do dia a dia. Você está sentado do outro lado da mesa, tá? Ele volta para casa de mão vazia? Ele vai falar assim, ô seu gerente, dá para fazer empréstimo no meu nome? O gerente fala assim, uai, no seu nome dá, você tem ficha cadastral, você tem experiência aqui e tal, na sua empresa dá. Mas eu como avalista, não, como avalista não. Vamos colocar um exemplo que não dá para ser como avalista, né? Bom, a pessoa fez o empréstimo em nome da empresa. Fez para a empresa, com o objetivo de atender uma necessidade da empresa. Aí você vai recorrer à contabilidade e fala assim, não, mas o patrimônio do sócio não se mistura com o patrimônio da empresa. Eu vou dizer para vocês que não se aplica esse caso, tá certo? Esse é o tipo de caso em que a forma, que foi o contrato que você fez com a instituição, e a essência são completamente distintas. O cara pegou um empréstimo para que ele tivesse um carro para fazer as entregas. Ele não pegou, ele não contratou, não comprou o Corolla do Gil para ficar passeando com a família. É diferente, entendeu? Então, muitas vezes, o contador, às vezes, ele analisa muito de forma legalista e esquece de avaliar as situações em que dá para ter outros entendimentos com base no princípio da primazia sobre a forma. Ok? Ô, gente, alguma dúvida sobre isso? Alguma questão a ser comentada? Rubem, você me tira uma dúvida, como que essa materialidade ela é definida? Quem define? É a própria empresa? É a própria empresa. Não existe um critério. A materialidade tornou-se muito subjetiva, porque antigamente, quando a gente falava em materialidade, a gente pensava muito em valores, tá certo? Então, por exemplo, 1 milhão numa empresa que tem um patrimônio de 100 mil, 1 milhão é relevante, tá certo? Mas a materialidade agora, de acordo com o CPC, ela tomou uma característica seguinte, da informação. Tá? Da materialidade dela, do efeito que essa informação vai surtir na decisão da pessoa. Ou seja, a contabilidade é instrumento de decisão. Se essa informação não existir, ou então se você trocar essa informação, vai ser relevante na decisão da pessoa, aí sim, aí você tem a característica de materialidade, entendeu? Isso da qualidade da informação contábil, na verdade. Certo? Ela pode... É bem similar com o da sustentabilidade lá, né, que a gente estava falando e que eu vou voltar a falar. Então, vamos conversar essa semana aí para ver como que a gente pode, na sexta, falar, né? Até disso, porque tem tudo a ver. Sim, sim, E você olha, né? Mas no fundo é quase a mesma coisa. Na verdade... Tendem mas é isso, é dar informação que é relevante para o outro que vai ler. E quanto mais
mas só que mais abrangente for, melhor. Tem Exatamente. tudo, tá bem legal. Então, olha só, gente, a contabilidade, ela tá se tornando, por exemplo, quando você é contador e você começa a fazer valuation, a dificuldade nossa é entender o que é a famosa... esses termos em inglês que vocês usam aí, que a gente não está muito acostumado, tá certo? EBITDA, Rubem, que é o teu carro, Rubem. EBITDA. Eu odeio... Lagida. Não, tem um tal de value marketing, tem uns negócios aí que Marcelo adora falar, entendeu? Mas, assim, fora isso, você passa a entender a contabilidade, como que ela se interage, assim, perfeitamente com o ESG, como ela se interage perfeitamente com as finanças, porque ela se tornou isso, entendeu? Então, assim, hoje em dia, quando você fala para a gente, né, para o contador, benefícios futuros, né, e o efeito que isso dá lá na frente, cara, isso hoje, que estava muito no domínio das finanças, para a gente, para o contador hoje, ficou bem mais palatável, entendeu? Assim, pelo menos eu tenho sentido isso no dia a dia, né, dos trabalhos que a gente está fazendo aí, né? Gente, mais alguma outra questão? Mais algum outro tema para a gente debater aqui? Se não tiver, a gente volta sábado que vem já começando a análise de balanço, ok? A gente vai pegar o balanço lá da nossa querida Ering e vai começar a fazer análise. Junto com as análises, gente. Então, por exemplo, não se desesperem. Rubem, eu não entendi nada de débito e crédito ainda, eu não entendi nada de ativo. Não se preocupem. Nós vamos continuar mostrando os ativos, mostrando essa coisa, como se concatena com o resultado, como se concatena com as outras áreas, que vai ficar fácil de vocês entenderem, entendeu? Assim, se eu não cumprir minha missão hoje, de você saber o que é débito e crédito, eu espero nas próximas aulas conseguir, entendeu? É isso aí. Ô, gente... Só aproveitar um gancho aqui do comentário do Rubão aí, que é o seguinte, cara. Essa parte de análise da contabilidade, do balanço e tudo mais aqui que está comentando, isso é primordial lá para o valuation, tá? A partir dessa análise que vocês fazem aí do balanço, você consegue ver prazo médio de contas a pagar, prazo médio de estoque, prazo médio de contas a receber. Com isso, você consegue projetar a necessidade de capital de giro líquido, que é um dos itens importantes do valuation. Então, essa aula do Rubens é primordial. Muito provavelmente ele vai entrar mais à frente. Você tem a tal da análise vertical e análise horizontal das demonstrações financeiras. Isso é primordial. Quando você faz a análise horizontal, você está vendo e vai ver a evolução dos índices que ele vai falar contigo. Quando você for fazer a projeção do futuro para fins de valuation, você vê se você está muito descolado ou não do passado. Não que o passado seja o melhor preditor do futuro, mas você também não pode descolar demais. Entende? Na mesma linha, quando você estiver fazendo a análise do balanço lá, você vai ver qual é a relevância do estoque, qual é a relevância do contas a pagar, do imposto a pagar. Você está fazendo análise vertical, você consegue ver quantos dias de venda tem no teu contas a receber, quantos dias de custo você tem exatamente, quantos dias de custo você tem no teu contas a pagar, quantos dias de custo tem no teu estoque. Isso tudo isso é fundamento, isso é base para o valuation. Essa matéria do Rubens é primordial, das mais dificuldades que eu sinto enquanto profissional e que eu percebo das pessoas é a falta da base da contabilidade. Então, absorvam, aproveitem esse curso do Rubens, porque é o sumo, sabe? É a essência que você precisa ter para aí sim você pegar um prospecto, analisar com cuidado, você poder ter visão crítica e você poder caminhar bem com o valuation, tá? Essa aula é primordial. Já deixo meu muito obrigado ao Rubão aí. Tá. E, gente, é importante, porque às vezes a gente precisa mostrar para o empresário que nem todos os empresários, assim, a gente conversa com o pessoal, quando eles olham o balanço, eles querem saber assim, aí o EBITDA, isso e aquilo. E às vezes eles não têm o domínio
da norma. Da norma não precisa, mas o domínio do entendimento das relações contábeis. Quando você entende isso, se você senta com um empresário e quer mostrar alguma coisa, fica muito mais fácil, entendeu? De mostrar, não, peraí que eu vou chamar o contador. Às vezes, de repente, não precisa. Às vezes, você mesmo dá a resposta que o cara está querendo ali, entendeu? É isso, gente. Marcelão, obrigado pela oportunidade aí. Tamo junto, né? E sábado que vem, então, a gente já começa a fazer as análises. Vocês têm a planilha, né, gente? Eu vou postar de novo a planilha que a gente vai usar como base para fazer análise, tá? E atenção, viu? Esse caso do Hering, estudem bem, porque ele vai ser o mesmo que a gente vai fazer em valuation. Então, todas as informações que vocês desenvolverem aqui vão ser base para o que eu vou pegar mais à frente ali com valuation, tá bom? Vamos juntar o leque concreto todo, tá? Depois que a gente fizer isso tudo, fez a análise da contabilidade do Hering inteiro, vamos analisar mais à frente valuation, depois a gente vai voltar a pegar a série histórica da Hering, desde que ela é negociada, vamos cruzar com o mercado de capitais. Isso aí, tudo isso interligado, minha criançada. Marcelo. Gente, um abraço, né? E até sábado, né? Ô, Marcelo, eu primeiro desligo ou eu fecho a sala? Primeiro eu paro a gravação? Só você, na hora que você sair da sala, ele vai começar a gravar. Fica tranquilo. Beleza, então. Tá? Ô, gente, então, até sábado, na mesma bate-hora e no mesmo bate-canal. E amanhã, né? Sim. E amanhã nós temos, né? Ô, Marcelo, faz o merchan aí, Marcelo. Aí, ó, amanhã, Fábio Cunha, ele é diretor jurídico da DASA, falando sobre compliance. Não percam, meus queridos. Todo domingo, um expoente do mercado falando com a gente, tá bom? Tá bom. Um abraço, gente. Amanhã. Um abraço. Valeu, obrigado. Tchau. Obrigado, irmão. Pessoal, Abraço, Rubem. Tchau, tchau. Valeu, Marcelo. Fique com Deus, um abraço.